Afinal de contas, o seu time tem tradição em Libertadores da América? Entrou em discussão por conta do fracasso do Corinthians diante do Barcelona de Guayaquil, quem tem e quem não tem tradição na Libertadores. Chega lá na Conmebol, na sede em Luque, Corinthians mete o dedão na catraca, pá! Acesso negado. A camisa que enverga e a camisa que não causa impacto num confronto decisivo do maior torneio da América do Sul. Afinal de contas, em âmbito Brasil, quais são os clubes que comprovadamente têm tradição nesse torneio? E vamos falar também de outros assuntos aqui ligados à Libertadores da América depois da vinheta. Quero agradecer a você que está ligadinho aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, falando aqui de Libertadores. Vamos falar sobre tradição na Liberta, galera. Mas antes, peço o seu like, a sua inscrição, compartilha com geral esse vídeo aí para você dar aquela zoada, né? Enfim, no adversário, no colega. Vamos falar de Libertadores, mas falar do que está acontecendo, né? Ontem, Bahia enfrentou o Boston River do Uruguai, dois clubes sem a chamada tradição em Libertadores. Bom, 0-0, mas para o Bahia é melhor porque vai decidir em casa. O Boston River, claramente, primeiro tempo segurou, né? Queria saber qual era, viu que Bahia também não era, não vai chegar com tudo, não tá afim de ganhar daquele jeito, então vamos tentar, né? E o Boston River tentou. A verdade é que o jogo foi bem ruim e a expectativa é que na Fonte Nova o jogo seja melhor. A tendência é a classificação do Bahia. Mas vamos lá. Falando em Libertadores da América. O clube para o qual você torce tem ou não tem tradição? E tradição em Liberta não tem nada a ver com o número de participações que o seu time tem. O meu time participou 20 vezes. O meu time é o que mais participou. Isso não garante tradição na Libertadores da América. Fosse assim, o The Strongest teria tradição em Libertadores da América. Fosse assim, o Alianza Lima teria tradição em Libertadores da América. Clubes que todo ano praticamente frequentam ou a pré ou a fase de grupos, raríssimas vezes um Bolívar, que todo ano praticamente está na Libertadores, seriam clubes tradicionais do torneio. Mas a tradição na Liberta não tem a ver com o número de participação. Tem clube aí na América do Sul que nunca chegou numa quartas de final e tem 40 participações na Libertadores. Então não é isso, tá? Mas no âmbito Brasil fica difícil desassociar número de participação com uma camisa pesada no torneio. Isso porque o clube com mais participações na Libertadores é o clube ou um dos clubes com mais tradição. Não era assim. Estou falando do Palmeiras. Ou seja, tradição é algo que também se conquista. Tradição é algo que também se conquista na Libertadores. Até 1999, ou seja, a Libertadores começou a ser disputada em 1960. Os clubes brasileiros nunca ligaram muito para esse torneio. Passaram a ligar a partir da década de 90, né? Dar mais atenção e tal. Ficou, obviamente, muito mais popular, né? Vale dizer aqui para os mais antigos. O que era mais glamuroso? Você ganhar um campeonato estadual ou um campeonato carioca no Maracanã lotado diante de um rival, ou ser campeão de uma Libertadores. Nos anos 70, 80, dificilmente alguém vai responder Libertadores. Não vai falar, não, melhor você ganhar aqui no Maraca lotado, um campeonato importante, que passa na TV. Né? Libertadores, os jogos não passavam na TV. Alguns tinham transmissão na final, na semifinal, raríssimo, dependendo do time. Né? Dependendo do time. Então a Libertadores passou a ser um objeto de desejo dos brasileiros a partir da década de 90. Mas existem clubes brasileiros que mesmo nessas décadas mais longínquas tinham peso, tinham tradição. Né? O Palmeiras tem tradição em Libertadores? Tem. O Palmeiras conquistou esse know-how, o Palmeiras conquistou esse gabarito. A partir de 1999, quando o Palmeiras ganha a sua primeira Libertadores, né, na era Parmalat, o
Palmeiras passou a ser um frequentador assíduo. E mesmo sem conquistar títulos, aquelas batalhas homéricas contra o Boca Juniors, inesquecíveis no início do século XX. E depois o Palmeiras ganhou mais 2, em sequência. Ganhou do Santos na final da Libertadores no Maracanã e ganhou do Flamengo com o gol do Deivinho. E desde então, o Palmeiras é, no mínimo, semifinalista. Então a camisa do Palmeiras pesa em Libertadores nos últimos anos. Então não tem essa que, mas nos anos 80, 90 não tem essa, galera. Vamos parar com esse papo furado, porque tradição se conquista. Tá? Então o Palmeiras, quando chega numa fase de grupos da Libertadores, não vai cair. O Palmeiras não chega em pré-Libertadores há muito tempo, porque ele já está na fase de grupos. E o único ano que o Palmeiras, nos últimos 5, não chegou pelo menos à semifinal, foi ano passado, que saiu nas oitavas de final para o Botafogo. Então, Palmeiras é o clube com mais participações em Libertadores e é um clube que conquistou a sua tradição em Liberta. Agora, 3 clubes que eu posso dizer a vocês que tem tradição na Libertadores e é uma tradição que vem de longa data, são, na sequência, os 2 que mais disputaram, Grêmio e São Paulo. Grêmio e São Paulo. A camisa do Grêmio, o Grêmio quando chega na Libertadores da América, ano passado também ficou nas oitavas porque o time era muito ruim. O time também não ajudou. Mas o Grêmio quando chega na Libertadores da América é igual a seleção italiana em Copa do Mundo, né? Você não pode deixar chegar muito longe que vai dar problema para os rivais, né? Parece que o Grêmio vai se acostumando, é o rei de Copas, tem esse estilo copeiro. E o Grêmio não à toa tricampeão da Libertadores, é multicampeão de torneios nacionais de Copa e torneios que não são eliminatórios, o Grêmio tem poucos. Por exemplo, o Grêmio só tem 2 títulos brasileiros, Campeonato Brasileiro. Então, o Grêmio é um time tradicional em Libertadores. Ele pode não estar frequentando todo ano, mas é o segundo clube com mais participações no torneio continental. E é uma camisa que enverga na hora do mata-mata. Tá? Assim como a do São Paulo. São Paulo passou um tempo aí na seca, São Paulo passou um tempo perdendo um pouco dessa essência copeira, né, conquistada nos anos 90. Nos anos 2000, São Paulo também conquistou Libertadores, também chegou longe em Libertadores, semifinal de Libertadores, e é um dos clubes com mais participação no torneio. São Paulo é um time pesado em Libertadores. Pesado em Libertadores. Tanto que, no ano passado, o campeão Botafogo eliminou o Palmeiras no tempo normal. O São Paulo, mesmo com um time inferior ao Palmeiras, o Botafogo precisou das penalidades. Porque o São Paulo é um time que gosta desse torneio. Também, tricampeão, é um time que tem intimidade com a Libertadores da América. Agora, como eu falei para vocês, não é o número de participações que vai definir. O Flamengo é um caso interessante. O Flamengo é o 4º com mais participações. O Flamengo, até 2019, ele não tinha a menor tradição em Libertadores da América. A tradição do Flamengo era ser eliminado na primeira fase. Essa era a tradição do Flamengo, essa era a zoeira da galera, né? Flamengo, fase de grupos, pode esquecer que ele adora uma fase de grupos, ele vai ficar na fase de grupos. Flamengo não passa. E 2019, que foi o ano do bicampeonato do Flamengo na Libertadores, o Flamengo quase não passou. O Flamengo chegou na última rodada, porque perdeu para o Peñarol no Maracanã e para a LDU em Quito, o Flamengo precisava não perder para o Peñarol no Uruguai. E foi uma pressão. O Gabigol perdendo o gol de tudo que era jeito, o Peñarol podendo ter feito o gol que eliminaria o Flamengo. Como em edições anteriores, São Lourenço, León do México. E o Flamengo ficaria pelo caminho mais uma vez, graças a um empate suado com o Peñarol. O Flamengo foi para as oitavas e suou contra o Emelec, perdeu por 2-0, aí ganhou 2-0 no Maracanã, foi para os pênaltis. Então a vida do Flamengo em 2019 não foi fácil, porque é um clube cuja camisa não envergava varal em Libertadores da América, mesmo com grande número de participações. Era mais fracassos do que outra coisa. E a sua Libertadores era a longínqua 1981 diante de um time que nem existe. Então, o Flamengo foi conquistando
essa tradição em Libertadores. Campeão em 19, 20 ficou nas oitavas, mas 21 chegou perto, na final, 22 foi campeão, 23 passou vergonha nas oitavas, 24 ficou nas quartas. Fazendo vexame mais do que... Não, mas agora o Flamengo mudou. O Flamengo chega nas fases finais, o Flamengo não fica na fase de grupos. Então hoje o Flamengo é um time que tem tradição em Libertadores. Agora o Corinthians. O Corinthians, logo em seguida, é o que mais tem ali participações em Libertadores. O Corinthians, tirando 2012, o que o Corinthians tem de relevante em Libertadores da América? Uma semifinal. É isso. Uma semifinal. O Corinthians simplesmente é um time que não tem tradição em Libertadores. É duro pro torcedor ouvir isso, mas é um time que não tem tradição em Libertadores. Vou dizer, o Fluminense hoje tem mais tradição do que o Corinthians em Libertadores. Pô, Guilherme, é assim. Primeiro que o Fluminense nos últimos anos participou mais. Segundo que o Fluminense nos últimos anos tem batido na trave até a conquista em 2023. E o Fluminense, com um time medonho, chegou até as quartas de final no ano passado, ficando para o vice-campeão Atlético Mineiro. O Fluminense hoje tem mais tradição em Liberta do que o Corinthians. Isso sem dúvida nenhuma. E aí outros clubes brasileiros, como o Atlético Mineiro, que também tem participado bastante da Libertadores. O Botafogo, campeão no ano passado. O Botafogo tem poucas participações. Tá? O Botafogo não tem tantas participações. Mas, pelo menos nas participações que o Botafogo teve muito mais êxito do que o Corinthians. Tá? O Botafogo foi 2 vezes semifinalista de Libertadores. O Botafogo, na vez que foi finalista da Liberta, foi campeão. E nas outras, o Botafogo ficou nas oitavas diante do Grêmio e nas quartas também diante do Grêmio, que curiosamente foi campeão. Tá? A única vez em que o Botafogo ficou na fase de grupos foi em 2014. O Botafogo não passou na fase de grupos, foi a única vez. No mais, o Botafogo nunca ficou fora numa pré-Libertadores, já disputou 3 vezes essa pré-Libertadores. E o Botafogo, em termos de êxito, de chegar perto, ele tem mais do que o Corinthians. O Corinthians tem uma final e uma semifinal. O Botafogo tem 2 semifinais e uma final. Então, tradição em Libertadores, acho que ainda é algo que Fluminense, Botafogo, ainda não tem. É preciso mais participações e mais chegada na reta final. Mais chegada em reta final. Agora a gente tem o Internacional, que também é um time de chegada, é um time também que passou, principalmente nos anos 2000, a ser visto de maneira diferente pelos adversários. É um time que começou a chegar muito perto, bicampeão. É um time que tem tradição em Libertadores. Né? Agora temos as novas forças, como Fortaleza, Bahia, que não tem tradição, mas tem a projeção de chegar. Né? E outros clubes importantes do Brasil que acabam ficando de fora, né? Porque há um tempo não frequentam. O Cruzeiro, que é bicampeão. O Vasco, que é campeão. Você vê, a gente nem fala. Né? O Santos, que tem muita tradição em Libertadores, mas precisa retomar esse espírito da Liberta. Tem uma Série B no caminho, a gente sabe que é difícil. Mas o Santos também tem muita tradição. O Santos, quando participa, chega. O time é horroroso. Chega até a final. Em 2020, o time do Santos era horrível. E foi finalista contra o Palmeiras. Então, seu time foi prestigiado aqui? Se foi, é porque tem muita tradição em Libertadores. Se não for, essa tradição pode ser construída. Agora tem times que, quando o assunto é amarelar, olha, como diz o Sormani, bota digital lá, penha, acesso negado, ninguém conhece. Eu fico por aqui. Beijo grande no coração de vocês. Até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.